Olá, boa tarde a todas, a todos. Bem-vindos ao Museu Judaico de São Paulo. Sou Felipe Arruda, diretor aqui do museu. Uma alegria enorme ter vocês aqui nesse sábado meio friozinho, se deslocando para acompanhar essa tarde que é bem especial para a gente. Primeiro, porque marca o lançamento do livro do Edson Cardoso, Nada os Trará de Volta. Estou aqui com ele aqui na minha mão. Obrigado, Edson, por estar aqui com a gente. O Edson, grande intelectual brasileiro. Esse livro reúne 151 textos do Edson, publicados ou escritos ao longo das últimas 4 décadas. Livro publicado pela Companhia das Letras, editado pelo Ricardo Tepperman. Então, motivo de grande alegria. Então, acompanha o lançamento desse livro, o debate que nós vamos ter agora entre o Edson e o Márcio Seligman Silva, professor, crítico literário, curador. Muito obrigado também, Márcio, pela presença, ter topado o convite, acerca do tema memória e testemunho. Esse é um tema muito caro aos povos historicamente alvo de violência, de opressão, também tema caro ao Museu Judaico. Então, teremos o debate mediado pelo Ricardo, antropólogo, editor da Companhia das Letras e editor do livro também do Edson. E o terceiro motivo da nossa alegria é que esse é o primeiro encontro de um ciclo que estamos inaugurando, uma iniciativa coletiva entre o Museu Judaico de São Paulo, o IB, Instituto Brasil-Israel, e a Casa Sueli Carneiro, chamado Judeidade e Negritude, com a colaboração do Ricardo Tepperman e do Fernando Baldraia, editores. Tá aqui. Obrigado pela presença, Fernando. E estamos construindo, então, uma série de conversas acerca das aproximações, das tensões e dos campos de interesse comum entre judeidade e negritude. Então, recomendo já que vocês fiquem, convido a ficarem atentos às redes sociais dessas instituições para acompanharem as próximas conversas. Queria aproveitar para agradecer as equipes do Museu Judaico, do IB, da Casa Sueli Carneiro, da Companhia das Letras, que fizeram esse encontro acontecer. Muito obrigado a todos que estão aqui atuando hoje. E lembrar vocês que após o debate, o Edson vai estar à disposição ali embaixo, no menos 1, no café, para autografar os livros. Os livros estão à venda aqui na lojinha do museu. Com certeza esqueci de falar alguma coisa, então, deixa eu ver minha colinha. Queria só lembrar também, agradecer presenças e parceiros muito importantes nessa organização aqui, que é a Bianca Santana e a Luanda Carneiro, da Casa Sueli Carneiro, o Daniel Dueck, também do Instituto Brasil-Israel, que estão construindo esse projeto conosco. E desejar para vocês uma boa tarde, que acompanhem as redes sociais do museu, a programação semanal com atividades, como debates como esse, apresentações musicais, exposições, enfim, sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas. Deixo a palavra aqui com o Ricardo. Ótimo debate. Muito obrigado de novo pela presença, pela participação. Uma honra para a gente e um bom debate para todos. Muito obrigado, Felipe. Muito boa tarde. Obrigado pela presença. Eu me permito começar com uma brevíssima nota pessoal, porque estar aqui hoje é muito significativo para mim e também porque o tema da conversa vamos dizer, para o tema da conversa, as notas pessoais são um elemento muito importante, não são apenas notas pessoais, mas eu digo isso porque essa sinagoga onde nós estamos nesse momento, dentro do museu, foi fundada, um dos cofundadores da sinagoga é o meu bisavô, que chegou ao Brasil em 1914, e foi nessa sinagoga onde meu pai, que está aqui presente, fez o seu bar mitzvah. Então, de fato, é um lugar muito especial. Me lembro de vir aqui com meu pai nos anos 80 para um Yom Kippur. Nós não somos uma família especialmente religiosa, pelo contrário, eu diria, mas somos uma família na qual o judaísmo tem um valor muito importante, singular, e o valor que eu aprendi com meu pai, que me trouxe aqui nesse Yom Kippur nos anos 80, e eu me lembro que ele, para eu me distrair, comprou aqui, em alguma papelaria aqui no pedaço,
aquele jogo de batalha naval, e a gente ficou jogando batalha naval antes da, antes da cerimônia mais formal começar. É uma memória que eu guardo comigo até hoje, muito forte. Então, é muito especial mesmo estar aqui, e a convite ainda do Felipe, que é um amigo querido, e para esse primeiro encontro do ciclo Judeidade e Negritude, que é um ciclo que também me mobiliza demais. Eu diria até que a minha redescoberta, o entendimento da minha identidade judaica foi provocado pelo contato com intelectuais negros e pela produção de formuladores, ativistas intelectuais negros com os quais eu pude trabalhar como editor, e especialmente a Bianca Santana, que é a nossa parceira aqui no projeto, que tem um livro maravilhoso chamado Quando Me Descobri Negra, que é um livro de literatura, vamos dizer, jovem, ou eu diria para qualquer idade, melhor dizendo, eu percebo a minha relação com a identidade judaica mais ou menos da mesma maneira, quando me descobri judeu. Enfim, fim da nota pessoal, que continua num registro pessoal, porque é muito também significativo para mim estar aqui com o professor Edson Cardoso e o professor Márcio Seligman Silva, que trabalham com esse tema de memória e testemunho, cada um à sua maneira, e acho que estou muito curioso mesmo para ouvi-los sobre esse assunto. Eu vou fazer uma apresentação rápida dos dois. O Felipe já falou do livro do Edson, Nada os Trará de Volta, escrito sobre racismo e luta política, que eu não poderia recomendar mais enfaticamente, é um livro muito importante. Bom, eu vou fazer uma biografia do Edson que vai um pouco além do que está na orelha do livro, até porque é difícil de definir o Edson, a palavra intelectual mesmo que o Felipe usou é justa, é adequada, porque o Edson é um grande intelectual, mas ela é muito insuficiente, porque a trajetória intelectual do Edson, como eu aprendi lendo os textos e ouvindo ele definir mesmo essa trajetória, é uma trajetória de ativista, é uma trajetória em que formulação intelectual e ativismo se confundem, o que na academia, né, Márcio, muitas vezes é visto como um insulto. Você dizer que um sociólogo é ativista é um insulto dentro da academia. Isso é uma maneira de se descreditar a produção de um intelectual. Nos termos que nós conhecemos, o uso da palavra intelectual, isso é ativismo, isso não é ciência. E o Edson, como muitos outros formuladores, pensadores, atuam como intelectuais ativistas. Isso, longe de ser uma contradição, é uma força. O Edson nasceu em Salvador em 1949. Com 6 ou 7 anos ele se muda para Santo Amaro da Purificação com a família, onde ele vive 6 ou 7 anos também, portanto até os 2 ou 13 mais ou menos, e volta para Salvador, onde ele estuda letras na Federal da Bahia. Mas então vocês imaginem o que foi crescer em Salvador e em Santo Amaro nos anos 50 e 60, a efervescência cultural de Salvador nos anos 60 e da Universidade Federal da Bahia, do reitor Edgar Santos, onde então Edson estudou letras. Depois ele vai para o Rio Grande do Sul, passa uma curta temporada no Rio Grande do Sul e de lá vai para Brasília, onde ele acaba ficando por mais de 30 anos. Em Brasília ele faz um mestrado na UNB. Eu salto para encerrar o que diz respeito à trajetória acadêmica, porque o doutorado do Edson é na Faculdade de Educação da USP só nos anos 2010, mas da estadia em Brasília, na estadia em Brasília surge um vínculo muito forte com o movimento negro unificado, com o ativismo negro. O Edson já estava envolvido desde o final dos anos 60, mas com o movimento negro unificado, que é fundado aqui na cidade de São Paulo, exatamente há 44 anos, a minha idade, eu sou de 78, 44 anos, o movimento negro unificado é fundado em São Paulo em julho. Um evento, na verdade, é fundado em junho, né? Mas nas escadarias do Municipal, no início de julho de 78, é o ato que torna o movimento negro unificado conhecido nacionalmente. E o Edson, nos anos 80, vai se tornar um dirigente importante do movimento negro unificado. Em 95, ele é um dos principais líderes da Marcha Zumbi em Brasília, que levou mais de 30 mil militantes para Brasília, entregou um documento ao presidente Fernando Henrique. E 10 anos depois, da Marcha Zumbi mais 10, em 2005,
O Edson foi chefe de gabinete do deputado Florestan Fernandes, ninguém menos do que o deputado Florestan Fernandes, no segundo mandato dele, e foi assessor de Relações Raciais do Congresso, trabalhando com os deputados Paulo Paim e Benhur. Depois o Edson é assessor especial da ministra Luísa Bairros na CEPIR, a Secretaria pela Promoção da Igualdade Racial, já no fim do governo Lula ou no governo Dilma, né, Edson? Governo Dilma. Então, acho que essa é uma rápida biografia do Edson. Ao longo desses 40 anos, ele foi também editor do jornal do MNU, editor do jornal Raça e Classe e editor do jornal Iroim, que ele funda e que existe até hoje, e hoje ele dirige o Centro de Memória Iroim, em Salvador. E nesse período, à frente desses jornais, ele publicou muitos textos. Além de escrever na função de assessor ou chefe de gabinete dos deputados, ele produziu constantemente textos em que ele fazia análise política, crítica política, análise literária e crítica literária, análise da experiência social, muita leitura crítica do jornalismo brasileiro, e todos esses temas estão reunidos aqui no livro Nada Estará de Volta. E o Edson fez um acompanhamento e segue fazendo um acompanhamento crítico da nossa experiência social, como poucos intelectuais e ativistas, para ficar nesses termos mais conhecidos, fizeram. Então aqui nós temos uma espécie de radiografia do Brasil, os últimos 40 anos no Brasil, com uma qualidade, um apuro, uma capacidade de análise de alguém que tem a cultura literária e a formação estruturalista para ler as palavras. É um dos... às vezes eu estou encerrando, e às vezes eu fico assim receoso, ainda mais na presença dos meus pais, de ser muito hiperbólico, porque eles depois fazem a crítica, mas eu tive 2 grandes encontros na minha jovem vida de editor, em 5 anos. Um foi com um autor 20 anos mais novo do que eu, um ficcionista chamado Giovanni Martins, que foi uma explosão conhecer o Giovanni. E o outro encontro transformador foi com o Edson, 20 anos mais velho do que eu, e quando eu li a tese de doutorado dele, eu fiquei sem dormir, eu atravessei a noite lendo. Nunca me aconteceu antes nem depois. Então eu fico muito feliz de estar aqui para ouvir o Edson. Quem vai conversar com ele é o professor Márcio Seligman Silva, professor de Teoria Literária na Unicamp. Ele é tradutor e crítico, especialista em Walter Benjamin, uma referência incontornável no tema da literatura de testemunho, autor dos livros O Local da Diferença, Prêmio Jabuti em 2005, Ler o Livro do Mundo, sobre Walter Benjamin, organizador do livro História, Memória e Literatura, O Testemunho na Era das Catástrofes, entre muitos outros livros e artigos. Agradeço muito aos dois pela presença hoje. Edson, de início eu queria aqui pedir para você apresentar o livro, mas eu vou pedir para você apresentar o livro numa chave diferente da que nós fizemos nos eventos dos últimos dias. E eu vou usar como gancho uma citação que está no seu doutorado e que está no final da introdução, uma citação de Hannah Arendt, que é a citação que nos deu o título do livro e que me parece muito preciosa para a discussão de hoje. Então eu vou ler o parágrafo curto do Edson, que é o seguinte. Hannah Arendt, quando indaga sobre que dano o poder político pode infligir à verdade, ajuda-nos a compreender a importância do testemunho. A verdadeira textura do domínio público, ela afirma, é constituída por fatos e eventos que resultam da ação conjunta de homens e mulheres, e é uma textura muito frágil diante do assédio do poder. E ela acrescenta, esses fatos, uma vez perdidos, nenhum esforço racional os trará jamais de volta. Então, a paráfrase que eu faço antes de passar a palavra para o Edson, e na presença do Márcio, é que Walter Benjamin nos ensinou que a história é contada pelos vencedores. Nós conhecemos essa versão da história. E os fatos da opressão jamais voltarão se não houver alguém que os registre, se não houver o testemunho dos fatos da opressão que permitam que, na posteridade, o resgate da memória questione as narrativas da história vitoriosa dos vencedores, da história hegemônica, da história dos opressores. Então, é nesse registro, Edson, que eu queria que você apresentasse o livro e nos falasse sobre memória e testemunho. Bom, boa tarde a todo mundo.
Eu estou, sinceramente, honrado com estar aqui nesse espaço e na presença de um público como vocês. E acho que, Ricardo, na agenda que me foi apresentada, me pareceu de saída que seria, digamos assim, um lugar de muita revelação para mim mesmo, dentro de práticas que a gente vem fazendo há mais de 40 anos, de fala. Eu sabia que eu ia vivenciar uma experiência diferenciada. E quando eu entrei, e que me foi apresentado essa vertigem no tempo, eu me emocionei de saída, porque essa é a minha preocupação primeira, de como reter esse esforço humano, como reter pessoas, como reter personagens, sentimentos, realizações dos que nos precederam e nos formam e nos orientam e estão sempre conosco. O título tem muito a ver com, desse trabalho, dessa coletânea, tem muito a ver com esse esforço que eu tenho me empenhado por recuperar daquilo que parece escapar da gente todo o tempo, numa velocidade impressionante, e diante da tragédia da população negra no Brasil, diante de muita insensibilidade que nós estamos vivenciando. Então, o livro é esse esforço, um esforço de ir para o espaço público. A minha consciência étnica, ela é construída no espaço público, foi no atrito da disputa, da luta, do ativismo que ela se consolidou. Então foi escrevendo, foi falando, foi pichando parede, foi fazendo panfletos e falando, que eu vim construindo a minha identidade. Então o livro, ele é isso, ele é o exercício da consciência crítica, que no espaço público lamenta o tempo inteiro de que a gente não possa, nesse mesmo espaço, ter um debate necessário para a história do país, para o seu futuro, e que envolve uma compreensão de toda a nossa história. Eu não sei se vocês acompanharam, eu vou trazer de memória, porque houve alguma repercussão midiática na época, há poucos anos atrás, de um encontro num prédio de Ouro Preto, num prédio em que parte do prédio era dedicado a uma senzala, e na parede do que teria sido essa senzala de escravos urbanos, escravos de ganho, se encontrou um painel riscado na parede, que nós poderíamos chamar de A Partida. Uma pessoa, e a sua memória era a sua afirmação de pessoa, porque nós sabemos a arma poderosa que é a memória, para a nossa própria humanização. Então, uma pessoa vivendo a situação de escravização, essa pessoa projetou na parede uma memória de sua vida na África. Então, o painel tem uma paisagem comunitária, tem plantas, tem pessoas, tem animais. E à direita,
de frente para o painel, à direita, tem um navio cheio de pessoas escravizadas. O navio está voltado para o lado do mar. O esforço da pessoa de reconstruir seu lugar e a trajetória, como se deu, de algum modo, a trajetória. Eu chamo assim a partida. Na minha cidade, em Salvador, eu sou de Salvador, no prédio da Associação Comercial, tem um painel de Portinari, muito bem conservado. O prédio também é muito bem conservado. Ele é o prédio onde Castro Alves recitou pela última vez. Então ele é um prédio de muito valor histórico, não só pela associação comercial, ele fica perto do cais, mas ele é também pela presença de Castro Alves ali, sempre um lugar que se refere como necessário visitar e tudo mais. E está lá o painel, que é a chegada de Dom João VI. O painel pintado por Portinari, então tem uma chegada. Então, você tem uma chegada do rei e nós temos uma partida de uma memória de uma pessoa que não sabemos quem é, de que nada sabemos, que é esse desaparecimento, esse apagamento, e que deixou essa marca de afirmação de sua existência, de suas referências, de seu ponto de partida e nas circunstâncias em que estaria vivendo, marcas de sua humanidade. Então eu queria abrir com isso, porque eu acho que aqui eu penso que se localiza uma definição do esforço que eu procuro para reter isso e essas pessoas que muitas vezes sem foto nos jornais, muitas vezes descritos como muitas vezes sem cor, às vezes a cor aparecia na foto. Parte da imprensa brasileira durante muito tempo se recusou a dar a cor das pessoas, então muitas vítimas sequer cor merecia menção da cor, assim como o editorial da Folha. Amarildo, 42, ou seja, o relevante de Amarildo era a sua idade, nada mais de Amarildo. Amarildo, 42. E muita gente ficou sem saber da rica vida comunitária que Amarildo tinha, de relações familiares que Amarildo tinha, de sua presença na comunidade. Mas Amarildo, 42. Então, é esse esforço que procuramos fazer de humanização, fundamentalmente de humanização. Há uma acusação sempre de que a racialização das propostas entre nós ela é desnecessária, que não deveríamos ocupar o espaço público valorizando a cor das pessoas, que deveríamos buscar as políticas universais porque elas deveriam servir para todos, e que a ideia de políticas específicas e políticas específicas em que você acentua o pertencimento étnico-racial, elas são, no Estado Democrático de Direito, um fator de perturbação e que isso não seria necessário. Uma argumentação que tivemos que enfrentar. Esse enfrentamento também está no livro. Uma tentativa de deslegitimar todo um esforço coletivo de provocar o Estado brasileiro para assumir suas responsabilidades. Então, o trabalho é esse, é o uso da memória, porque sem ele não há humanização possível, é o uso da memória
para recuperar fatos, episódios e personagens que são apagados todo o tempo, e o uso da consciência crítica para o exercício da vigilância dos meios de comunicação, da cumplicidade dos meios de comunicação na manutenção de uma sociedade profundamente injusta e desigual. Então, o trabalho, fundamentalmente, tem essa direção. Só que o trabalho não é de um observador que apenas observa e faz seus comentários. Eu estive envolvido com as ações, eu estive envolvido com as organizações, eu estive envolvido com os meios de comunicação e a produção de conhecimento. Enfim, tem esse diferencial também do envolvimento e da valorização do ativismo, da ação política, da ação coletiva transformadora. O livro, então, compõe esse tipo de painel. O testemunho que procuramos dar, e o professor Seligman foi fundamental para o trabalho que fizemos na educação e para encontrar o caminho do testemunho como um caminho legítimo de produção de conhecimento. Nos ajudou e muito para construir essa possibilidade e, fundamentalmente, esse é o trabalho. Esse é o trabalho que eu estou trazendo para vocês. Ok? Edson, Isso. Obrigado. Antes de passar a palavra ao professor Márcio, eu queria ainda pedir que você fizesse um comentário, porque justamente nós estamos falando sobre um tipo de produção intelectual que não se dissocia do que está acontecendo. Não é uma produção de gabinete que olha a posteriori para uma avaliação fria, digamos assim. O mais fria possível, né? Que é como muitas vezes se entende o que é o papel do intelectual. E nós estamos num ano absolutamente decisivo para o país, né? Quer dizer, o que está na iminência de acontecer em outubro vai definir, digamos, a continuidade ou não das nossas possibilidades de existência. Eu formularia dessa maneira. Mas o que você no livro o tempo todo dialoga com algo que você falou de passagem aqui, que é o negacionismo. E que é uma palavra que nós ouvimos muito nos últimos 3 anos, principalmente a respeito da negação do aquecimento global, a partir, né, da transição climática. Então, os negacionistas do clima. Tem um barulhinho agudo, né? A gente consegue identificar o que é? Pode abaixar o microfone, me parece, porque estamos num lugar, a gente está gravando, mas esse barulhinho agudo ele gera um... Obrigado. Eu dizia então o negacionismo do clima e o negacionismo sanitário, né? A negação da vacina. Esses dois negacionismos ainda tá. Esses dois negacionismos nos violentam cotidianamente nos últimos 4 anos. Eu digo pensando nos brasileiros em geral, mas pensando em pessoas brancas. Nós somos violentados por esses dois tipos de negacionismo. Mas eu aprendi com Edson que há um outro tipo de negacionismo que nos acompanha há muito mais tempo, à esquerda e à direita, porque esse negacionismo que eu estou descrevendo, ele é principalmente da extrema direita, né? Mas há um outro tipo de negacionismo que é o negacionismo do racismo. E a importância do testemunho tem a ver com isso. E nós, judeus, também conhecemos o negacionismo, que é o negacionismo do Holocausto, até hoje. Foi muito forte, mas há uma vitória da comunidade judaica. Digamos, eu diria que ainda hoje há uma vitória. É mais difícil você encontrar negacionistas do Holocausto
do que negacionistas do clima, da vacina e do racismo. É uma grande vitória da comunidade judaica. Mas não é uma vitória que está assegurada, né? É uma vitória que volta e meia é ameaçada. E o Museu Judaico é uma das instituições da comunidade judaica que ajuda a perpetuar a memória do que não pode se repetir. Não pode se repetir com os judeus e não pode se repetir com nenhum povo. Não pode se repetir com nenhuma humanidade, com nenhuma animalidade. Não pode se repetir. Eu vou passar a palavra para o Edson, apenas comentando o primeiro texto publicado no livro, que é o texto mais antigo publicado no livro, em 1987, que é uma reação do Edson ao fato de que em junho de 87 as paredes do Instituto de Artes da Universidade de Brasília amanheceram pichados com as seguintes inscrições: morte aos negros, negros fora e viva o apartheid. Então, em junho de 87, isso foi pichado na parede. Não é incomum encontrar esse tipo de frase, pichado na internet ou pichado em muros. Na ocasião, a administração da UNB descartou abrir investigação sobre o caso. Os criminosos não foram investigados. Essa memória teria desaparecido se não fosse o artigo que o Edson publicou em junho de 87 para registrar esse ataque. E o artigo tem o título Furor Genocida, porque já nos anos 80 o Edson denunciava o genocídio negro, que hoje é ainda negado por grande parte, eu diria que ele é negado pela maioria da sociedade brasileira. Então nós vivemos um momento ainda de negacionismo. A denúncia do genocídio da juventude negra segue sendo negada. Não é uma palavra, nós não encontramos na imprensa, não encontramos na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo, no Valor, não vemos na Rede Globo o uso da palavra genocídio negro, e, no entanto, militantes do movimento negro, ativistas e intelectuais, utilizam a palavra com recorrência. Talvez eles estejam querendo nos dizer alguma coisa, e é isso que eu queria ouvir o Edson a respeito disso. Veja, na ditadura, por exemplo, havia uma negativa assim peremptória. Não há racismo no Brasil. Por exemplo, eu tive numa revisão de jornal no final dos anos 60 e na sala da revisão ficava na parede uma relação dos temas, advertindo os revisores que se algum daqueles temas tivesse, por acaso, passasse na redação e aparecesse em alguma reportagem, os revisores teriam responsabilidade se eles circulassem. Era um decálogo. E entre esses temas, o racismo era um dos temas objeto de preocupação. Então você tinha sempre uma comparação sistemática com África do Sul e Estados Unidos, locais onde existiria, sim, racismo, e no Brasil não. A palavra racismo só vai aparecer na Constituição de 1988. Até 1988, a palavra que nós usávamos era preconceito racial. Então, a palavra racismo não existia. Isso vindo do setor conservador. Fazia esse tipo de negação. A esquerda fazia um outro tipo de negação, que era atribuir a mudanças na estrutura social e econômica o condão de afastar questões do tipo racismo, sexismo e outros temas. Esses temas eram inconvenientes, eles eram inoportunos, eles não deveriam fazer parte da luta, não deveriam estar presentes, porque havia uma centralidade na preocupação, na contradição de classe, então esses temas eram secundários. Então você tinha a direita e a esquerda esforços de negação. Então você queria trabalhar com o tema, e eu penso que uma pesquisa ainda pode mostrar o dano que afastar o tema do debate público causou no Brasil, ou seja, você tira o tema do debate público
Por exemplo, um processo eleitoral, uma disputa eleitoral, você retira o tema, você retira o tema de pesquisas. Quando ele veio chegando para a universidade, mais recente, eu tenho um depoimento, só para dar um exemplo, o depoimento da professora Solange Coceiro, aqui da Escola de Comunicação e Arte, que eu vim uma vez a São Paulo participar de um evento que ela convidou, e ela me disse: Edson, eu descobri que meus colegas me colocaram um apelido. Qual era o apelido? Navio Negreiro. Por que Navio Negreiro? Porque ela tinha decidido aceitar alguns alunos negros para encaminhar pesquisas na área das relações raciais. Então, esse tipo de pressão, eu tenho falado com a Roseli que ela precisa recuperar isso, porque ela também, como professora, acolheu alguns alunos, eu não fui o único, ela acolheu um conjunto de alunos também. Então, esses professores que enfrentaram esses momentos e valorizaram esse tipo de pesquisa, esses professores tiveram dificuldades. Então, havia isso que você falou do ativismo, do tipo, deixe sua sandália, essa que você está vindo da rua, deixa aí fora. Não traga isso aqui para a universidade. A universidade é outra coisa. Então, você ficava sem saber exatamente o que era real. O que era real, afinal de contas? Essas contradições. O testemunho, ontem nós vimos isso claramente na atividade do SESI. Havia poucas pessoas, mas a atividade foi de uma qualidade impressionante pelo público. Não pela minha fala, pelo público. Cada um fez uma mini palestra, mas a mini palestra de cada um eram formas diferenciadas de testemunho. Tinha um advogado negro, jovem, ele contando que, quando eu tinha dado um exemplo da dificuldade de circular na rua, eu tinha falado de que o Brasil é um país que consegue aceitar a identidade originária na Constituição, ela está na Constituição, o Brasil respeita a identidade originária de alguns brasileiros, aceita a dupla cidadania de alguns brasileiros. Então eu tinha colocado na pedra um C com 2 elevado. E tinha dito que existem brasileiros que a identidade seria a cidadania C-1, porque a pessoa não tem sequer o direito de ir e vir. Enquanto um tem tanta cidadania que pode ter dupla cidadania, você tem um tipo de brasileiro que não tem nenhuma. Não tem nenhuma. E eu tinha dito assim: você, uma pessoa negra, tire a camisa e caminhe numa calçada do seu bairro, da sua comunidade. Eu falei primeiro tirar a camisa, depois a conversa foi indo. Aí o advogado faz o seu depoimento do constrangimento dele de ser abordado por policiais no centro de São Paulo para ser identificado. Ele, um jovem advogado, andando na rua, simplesmente caminhando na rua. De terno gravado. Então, advogado. Aí, em seguida, outra pessoa fala. O que é que ela ia falar? Eu falando da necessidade da memória individual, familiar, recuperar os relatos familiares, é fundamental. A consciência negra começa em casa. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é tio, como é que foi? Porque nós temos um desafio. Vocês vejam, olha o desafio de uma população que é majoritária. Nunca houve política pública em benefício da população negra. A única política pública que disse que era em benefício da população negra, em 2001, é a política de cotas. É a única que falou em benefício da população negra. Tudo mais cabe a pergunta: essas pessoas chegaram aqui como, afinal de contas? Como é que eles são maioria da população? Se o Estado não intervém na defesa dessa população, se não há política pública, quais são as estratégias de sobrevivência? Então eu estava falando na palestra dizendo que o maior tesouro da cultura brasileira, a meu ver, é saber como a população negra sobrevive.
Se você não sabe isso, não sabe quais são as estratégias de sobrevivência, como é que a gente projeta futuro? Como é que a gente vai definir uma estratégia política se está à nossa frente uma estratégia vitoriosa, que foi as pessoas chegarem até aqui, e a gente não trata isso com seriedade? A gente precisa se debruçar sobre isso. Então eu dava o exemplo da minha família, quando minha mãe dizia assim, todos os filhos, éramos 6, já sabíamos da gravidade do momento. Minha mãe dizia assim, hoje é dia de puta pobre. Puta pobre era um nome que minha mãe dava a um tipo de omelete que tinha ovos, mas não tinha mais nada. Então ela pegava farinha e colocava a farinha como recheio do omelete. Ela chamava isso puta pobre. Então ela falava assim, hoje é dia de puta pobre. Já sabíamos. Quiabada, que é uma comida com carne, com quiabo e camarão seco, entre outros temperos, ela avisava que a quiabada só teria quiabo. Ela começou a inventar receita que nós passamos a chamar de no limite. Ou seja, quando não tem como fazer comida sem ter comida, como improvisar. Então, a gente precisa ter essas receitas. Essas receitas são receitas de sustentação, são formas de sobrevivência e estratégias necessárias. Então, se nós não valorizamos essa memória, se nós não vamos recolher os testemunhos, se nós não vamos ouvir as famílias, ouvir as comunidades sobre quais as estratégias, nós estamos jogando fora algo de muito precioso. Então, são fotos, são depoimentos de pessoas. Então, esse tipo de trabalho que interessa ao Iroim, que é a memória pessoal, familiar e comunitária. Porque alguma coisa nessa trajetória tem que nos dizer de nossa força. Porque, afinal de contas, as pessoas sobrevivem. Bom, há um fenômeno novo que se eu estivesse do lado de lá, eu estaria preocupado com o que está acontecendo, que é o seguinte: não houve migração de africanos recente para o Brasil em número que fizesse alteração demográfica na população brasileira. Não houve. Tem tido chegada de africanos, mas não em quantidade para causar mudança no perfil demográfico. Não temos tido esse boom de nascimento, pelo contrário, a gente tem assassinatos, a gente teve nos anos 80 muitas denúncias de laqueaduras, esterilizações da mulher negra. Então, como o IBGE pôde detectar, desde um pouco antes de 2000, uma mudança demográfica que já apontava na população negra como majoritária? De onde veio essa maioria? Aí o IBGE disse, muito se deve ao trabalho do movimento social negro. A mudança é essa, é uma mudança da aceitação das pessoas de que são negras. Então você tem uma tendência social ao embranquecimento, que predominava. Em algum ponto, a partir dos anos 70, essa tendência vai se revertendo na direção da afirmação da consciência negra. Muita gente que teria se definido antes como não negro, hoje se define como negro. Curiosamente, algumas pessoas se precipitaram e falam assim, isso é por causa das cotas. Não, a matéria da Folha que eu trabalhei é anterior às cotas. Cresce o número dos que se autodefinem como negros, na Folha de São Paulo, antes das cotas. Então vejam só, foi o crescimento da consciência negra que produziu as cotas, e não o contrário. Não foi isso. É claro que esse crescimento vai influenciar nas propostas políticas e nas conquistas, mas não é o causador na relação simplificada de causa e efeito. Então o que é que está havendo? É só ligar a televisão hoje, é só ver as mudanças da Rede Globo. Há alguma coisa no Brasil, digamos assim, para concluir, o Muniz Sodré, que é um teórico de comunicação, ele costumava dizer assim, a TV no Brasil, para o negro, é como o espelho para o vampiro. O vampiro olha no espelho, se olha no espelho e não se vê. A população negra se olhava na TV e não se via.
De repente, o que está acontecendo? Eu gosto de citar o selo colonial, por exemplo, um selo de Angola, de Moçambique, para falar de duas colônias portuguesas, ex-colônias portuguesas. Eu tenho uma pequena coleção de selo. Então, quando eu olho os selos de Moçambique e Angola sob o domínio português, os selos eram feitos em Lisboa. Então, Portugal pegava um monumento qualquer português e colocava a palavra em cima, Angola, e mandava para Angola. Pegava um monumento qualquer português e botava Moçambique e mandava para Moçambique. Então você vê os selos coloniais. Depois você examina os selos após a libertação do domínio português. Aí começam a aparecer as imagens. Então, a TV brasileira, até outro dia, ela era simplesmente colonial. Os tipos escolhidos para aparecer na TV não eram as pessoas próximas das pessoas que você encontra na rua. Então, alguma coisa está acontecendo, é isso que eu quero chamar a atenção, na direção de sermos quem somos. Aí eu peguei uma expressão dos judeus. Tem um livro que eu adoro e que já citei muito, que o nome é A Paixão de Ser. Então eu tenho trabalhado essa ideia. O que está acontecendo? Eu tenho dito às pessoas, você fica perto de uma escola pública, por exemplo, na minha cidade, e vê sair as crianças, os cabelos soltos. A noção de alegria, de ser quem é, vem assim saltitando na sua direção. De alegria de se saber quem é. E não escondido pelo canto da parede, com o cabelo preso, com medo de ser. Há um fenômeno acontecendo que é a alegria do pertencimento, que eu chamo essa paixão de ser. Isso é extremamente político. Os partidos não estão percebendo. Isso está para além da realidade partidária. Isso é uma dinâmica da sociedade que está acelerada na direção de que um país que quer se ser o que ele é. As pessoas recuperarem sua identidade e seu pertencimento. Então, esse momento, eu procurei resumir, e tem um texto aí no livro, com um texto que é Solte Meu Cabelo. Uma professora me contou realmente de uma aluna dela que a procurou para que ela, professora, falasse para a mãe da aluna: diga à minha mãe que eu quero o meu cabelo solto, eu quero o meu cabelo igual das minhas colegas. E minha mãe insiste em prender o meu cabelo. Vejam bem nessa hora que isso está acontecendo, chega a escola cívico-militar. Muitos governos e muitas prefeituras estão se associando com militares para fazer escola cívica. A primeira coisa que a escola cívico-militar quer fazer é cortar o cabelo, é controlar o cabelo das pessoas. E eles não vão conseguir. Por que eles não vão conseguir? Porque foi uma longa trajetória e um longo caminho na direção da autoaceitação, na direção de orgulho de pertencimento que as pessoas fizeram. Foi uma longa trajetória. Então não vai ser o autoritarismo que vai reverter isso. Pelo contrário, as pessoas vão enfrentar esse autoritarismo, como estão enfrentando. Não vão aceitar, porque demorou muito para as pessoas se libertarem do ferro quente, da castração de valores de sua identidade, para as pessoas voltarem para uma situação que não vão aceitar. Então está em curso um movimento do Brasil ser mais o que ele é. Agora, quando isso vai chegar na política? Não sabemos, porque os políticos em geral são muito lentos nessa percepção, porque estão muito distantes da sociedade, no seu profissionalismo, nos seus círculos altamente profissionais. Eles perdem o contato com a sociedade e a dinâmica da sociedade. Então essa que é a verdade, porque o que está em curso é uma sociedade brasileira que se busca, que se procura, e nós vimos isso ontem no SESC, que foi uma coisa impressionante, os depoimentos das pessoas. Eu estava quieto, fiquei quieto, ouvindo as pessoas.
Cada um fez uma mini palestra de muita força, força de transformação, de mudança. Muito especial. Eu falei demais. Eu agradeço demais, Edson, e estou muito curioso para ouvir o Edson, para ouvir o Márcio. Márcio, o tempo é seu. Você vai encerrar e a gente vai abrir para perguntas. Obrigado. Está funcionando? Tá? Obrigado, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Felipe, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui nesse espaço tão simbólico, tão importante e que recentemente reabriu como museu e já tem, eu acho, que um peso gigantesco aqui na nossa cidade. Bom, quando eu recebi o convite, eu academicamente preparei um texto, que eu não vou ler, porque, inclusive, o Ricardo fez uma apresentação muito bem feita, né, da biografia do Edson. Eu queria dizer que o livro que eu tive o prazer de ler, ainda antes de sair impresso, né, como PDF, é um livro único, realmente eu indico. Vou indicar para os meus alunos também na universidade. Obrigado. Falando essa questão dos alunos, eu tenho 10 orientandos, 4 são cotistas negros. Eu pego praticamente todos os cotistas do meu programa e eu tenho justamente essa ideia de pensar o que a gente está pensando aqui hoje, a questão do testemunho, entremeando, né, as diversas tradições testemunhais, por assim dizer, que nós temos aqui no nosso país. Uma única coisa que faltou destacar do nosso querido Edson, que está aqui no meu por último, né, não podemos esquecer também que estamos diante de um poeta, autor, entre outros, das obras Ariel da Sevilla, de 77, e Ubá, de 1999. A qualidade da prosa do autor, assim como sua perspicácia na leitura, traem esse seu lado poeta. E eu me permito ler poucas páginas do meu texto, porque respondendo à provocação inicial do Ricardo sobre a questão do testemunho. O aspecto testemunhal da escrita de Edson é fundamental para a história do pensamento negro, de Webb Du Bois a Edson Cardoso, passando por Aimé Césaire, Franz Fanon, Edouard Glissant, Paul Gilroy, Abdias Nascimento, Neuza Santos Souza, Lélia Gonzalez, Bell Hooks, Sueli Carneiro, Grada Quilomba, Djamila Ribeiro, entre outros pensadores essenciais. Todos esses pensam a partir da sua localização, do seu corpo, da sua história. E muitos outros, né? Mas eu estou falando aqui dessa tradição do pensamento negro. Tratando da sua virada testemunhal do pensamento, ou seja, do fato que a verdade só existe se pensada a partir de sujeitos históricos localizados e não como dado abstrato pretensamente universal, Abdias Nascimento escreveu em seu livro justamente, que leva o título O Genocídio Negro Brasileiro. Eu cito o querido Abdias também, uma figura muito importante aqui para o Edson. Quanto a mim, escreveu Abdias, considero-me parte da matéria investigada. Somente da minha própria experiência e situação no grupo étnico-cultural a que pertenço, interagindo no contexto global da sociedade brasileira, é que eu posso surpreender a realidade que condiciona o meu ser e o define. Situação que me envolve como um cinturão histórico, de onde não posso escapar conscientemente, sem praticar a mentira, a traição ou a distorção da minha personalidade. Fim da citação do Abdias. E o próprio Edson Cardoso afirma o seguinte em seu novo livro com relação ao papel do testemunho na construção do saber histórico autêntico e, especificamente, da história da luta no movimento negro. Eu cito o Edson. Já sabemos que será impossível reconstituir a verdade histórica sem o acesso a testemunhos indispensáveis, que é justamente isso que ele faz no arquivo que ele coordena há tantos anos. Não custa lembrar que os programas de história oral surgem em universidades americanas como Columbia e Yale em 48 e colhem depoimentos de sobreviventes do Holocausto judeu. Ainda há tempo para impedirmos a dissolução do passado recente de esforços e lutas do movimento negro? Pergunta-se Edson. Abdias Nascimento não se cansou de nos mostrar, né, esse caminho. Isso ainda é a citação do Edson, fim da citação. Ao longo deste livro, de Edson Cardoso, nos deparamos inúmeras vezes
com uma crítica ao falso universalismo do logos ocidental, que postula uma verdade atemporal e ahistórica, deshistoricizando e, a bem da verdade, embranquecendo todo o saber. A história, do ponto de vista da epopeia desse logos universal, atravessando um tempo homogêneo e vazio, deve ser traduzida como a aventura daquilo que Edouard Glissant denominou de nomadismo em flecha, ou seja, a história do colonialismo e do imperialismo europeus. No bojo desses movimentos, atuou e atua um poderoso processo de apagamento de outras histórias, línguas, religiosidades, escritas e epistemologias. E aqui que entra, Ricardo, o negacionismo. O negacionismo é parte do universalismo. O universalismo é um processo de negacionismo gigantesco. Ele nega tudo, ele fala só existe uma razão, só existe um logos, só existe um modo de se produzir a verdade. Todo o resto é negado. E esse negacionismo também nega a história da violência. Então, no Brasil, se nega não só o racismo, mas se nega as violências ditatoriais, se nega violências nas periferias, etc. Então, o negacionismo ele é parte desse logos ocidental que a gente precisa justamente criticar. E essas experiências, esses testemunhos que o Edson traz são alavancas de crítica desse logos. Contra tudo isso, ergue-se a poderosa voz deste poeta, ensaísta, jornalista e político. Falando especificamente do tema testemunho, Edson cita uma passagem do ensaio Verdade Política de Hannah Arendt, que você mencionou aqui. Ensaio, aliás, da maior atualidade. Eu preciso recitá-lo aqui. Eu cito o Edson citando a Hannah Arendt. Hannah Arendt, quando indaga sobre que dano o poder político pode infligir à verdade, ajuda-nos a compreender a importância do testemunho. A verdadeira textura do domínio público, ela afirma, é constituída por fatos e eventos que resultam da ação conjunta de homens e mulheres e é uma textura muito frágil diante do assédio do poder. E acrescenta, aspas, citando Hannah Arendt, esses fatos, uma vez perdidos, nenhum esforço racional os trará jamais de volta. Fim da dupla citação. Nesse mencionado ensaio, da Hannah Arendt, ela destaca como os governantes ditatoriais, na sua arrogância ignorante, procuram negar e apagar esses fatos que são, a contrapelo, apresentados pelos testemunhos. Em uma palavra, tiranos detestam a verdade e se agarram patologicamente às mentiras. De resto, esse apreço pela verdade da parte de Arendt, calcada nos fatos testemunhados, a levou, em seu ensaio sobre as origens do totalitarismo, justamente a destacar a cumplicidade entre os genocídios da população negra na África com o genocídio praticado pelos nazistas na Europa. Sem a experiência colonial, afirmou Arendt, não teria sido possível aos nazistas fundar um Estado com base na racialização dominadora e genocida. Eu cito Hannah Arendt. As possessões coloniais africanas tornaram-se o solo mais fértil para que florescesse o grupo que viria a ser mais tarde a elite nazista. Viram ali como era possível transformar povos em raças e como, pelo simples fato de tomarem a iniciativa desse processo, podiam elevar o seu próprio povo à posição de raça dominante. Você pode dizer de novo o nome do ensaio, Márcio? Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, publicado pela editora onde você trabalha, a Companhia das Letras. Aimé Césaire, agora eu comento, por sua vez, um ano antes dessa publicação do livro da Arendt, que é de 51, portanto, em 50, no discurso sobre o colonialismo, Césaire havia escrito, aspas, o burguês, muito distinto, muito cristão do século XX, carrega consigo um Hitler sem saber que Hitler vive nele. O que ele não perdoa em Hitler não é o crime em si, o crime contra o homem, não é a humilhação do homem em si, é o crime de haver aplicado à Europa os procedimentos colonialistas que atingiram até então apenas árabes da Argélia, cules da Índia, negros da África. Fim da citação. Eu acrescentaria essa lista do Césaire, os subalternizados da América Latina também. Frantz Fanon, em seu primeiro livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, também cita uma passagem importante nesse sentido de Césaire. Então eu lembro de uma outra passagem do Césaire citada pelo Fanon, no ensaio Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele cita Césaire. Quando ligo o rádio e ouço que, na América, os pretos são linchados,
digo que nos mentiram. Hitler não morreu. Quando ligo o rádio e ouço que judeus são insultados, desprezados, massacrados, digo que nos mentiram. Hitler não morreu. Quando ligo, enfim, o rádio e ouço que na África o trabalho forçado está instituído, legalizado, digo que, na verdade, nos mentiram. Hitler não morreu. Fim da citação. Essa consciência de que os fascismos, com sua sanha necropolítica, marcam a era moderna do século XVI ao XXI, é fundamental para localizarmos os inimigos nessa batalha. O capitalismo nunca abriu mão do fascismo como alternativa política, daí o sobrevivente de Buchenwald, Robert Antelme, ter formulado em 1948, já em 1948, né, 3 anos depois de ter saído de Buchenwald, Robert Antelme escreveu num artigo chamado Pauvre prolétaire déporté, pobre proletário deportado, a seguinte frase, que eu acho de uma atualidade, ela podia ser epígrafe ou epitáfio da nossa época. Quando o pobre torna-se proletário, o rico torna-se SS. Fim da citação. O processo de racialização subalternizador e genocida está no cerne desse processo desde seu início. Sem a animalização do outrificado, a superexploração não é possível. Em segundo lugar, pela definição desse outrificado, constrói-se também a ideia de um próprio, íntegro, que se pensa como uma comunidade de iguais, superior e que se arvora direitos de dominação. Contra essa máquina neocolonial, que vai, aliás, muito bem, destruindo a natureza, as populações subalternizadas e reduzindo tudo a commodities, os textos aqui reunidos, né, no livro do Edson Cardoso, constituem um bem-vindo antídoto. Depois eu tinha 10 páginas de citação no teu texto, que eu vou pular e vou passar para a minha pequena conclusão. Inclusive, algumas partes foram citadas pelo querido Ricardo. O que eu apresentei é apenas uma pequena amostra da poderosa capacidade de análise e de testemunhar criticamente o seu presente da parte de Edson Lopes Cardoso. A partir de seus 151 textos, pode-se traçar não só a história do movimento negro no Brasil, como uma miríade de temas teóricos e políticos que se tornaram ainda mais prementes em nossos tempos brutais. Falando do brutalismo, permito-me concluir citando o ensaio do Achille Mbemba, que tem esse nome, Brutalismo, né, de 2020, cujas palavras, espero, possam ecoar em nosso encontro. Tem a ver com esse projeto, né, do Museu Judaico de São Paulo de fazer essa trança, né, esse encontro dos povos. É essa citação que eu coloco aqui do senhor Achille Mbemba, esse grande pensador da atualidade. Eu cito: como Edouard Glissant, ele se refere ao grande Glissant, né, esse grande intelectual também maravilhoso, como Edouard Glissant não deixou de reafirmar, cada um de nós precisa da memória do outro, porque não é uma virtude da compaixão ou da caridade, mas de uma lucidez nova num processo de relação. Relação é o termo-chave dos escritos do Glissant, e o Achille Mbemba está se apropriando dessa ideia da relação. Continua o Mbemba: se quisermos partilhar a beleza do mundo com Glissant, devemos aprender a ser solidários com todos os seus sofrimentos. É preciso aprendermos a lembrar juntos e, com isso, consertarmos juntos o tecido e a face do mundo. Não se trata, portanto, de nos fecharmos em nós mesmos, de nos deixarmos habitar pela obsessão de um lar, de um entre nós, de um em nós transcendente, mas de ajudar a elevar ao largo esta nova região do mundo onde todos poderemos entrar incondicionalmente para abraçar, de olhos abertos, a natureza inextricável do mundo, a sua estrutura indissolúvel, o seu caráter heterogêneo. Fim da citação, e eu concluo: de fato, nada os trará de volta, como lemos no título da bela obra de Edson, mas a recordação tem a capacidade de presentificar as energias e os sonhos dos que se foram. Que a força da rememoração, o Sahor, que também está na base do judaísmo, nos inspire neste momento de necessária reestruturação de nossos rumos. Obrigado, Edson. Obrigado.
Muito bom, muito obrigado, Márcio. Fico feliz, estou curioso para ler o texto inteiro. Nós temos, sei lá, 20 minutos para um bate-papo de encerramento. Isso permitiria pelo menos uma rodada de perguntas, 2 ou 3, caso vocês as tenham. E aí a gente devolve para eles encerrarem. Tem um microfone que está aqui circulando, se alguém quiser se colocar. Eu disse outro dia no SESC que eu estou desde quarta com o Edson, em São Paulo, e ele fica até segunda. Então, eu tive a oportunidade de fazer muitas perguntas para ele. Eu não perderia a oportunidade se eu fosse vocês. Eu já usei as minhas. Bom, primeiro, parabéns. Fiquei muito emocionada de ouvir as suas palavras. Não é nenhuma pergunta, é uma indignação mesmo. Eu acabei de ler o livro da Eliana Cruz, eu li Água de Barrela, em que ela traz exatamente a memória da família dela que foi escravizada, e agora uma forma de escravidão moderna, que é a solitária, que acabou de sair pela Companhia das Letras, e também acabei de ler o livro do dono da Companhia das Letras, O Ar Que Me Falta. E fazendo em que ele narra a vida dele, e os reflexos do que é ser um descendente de um sobrevivente, né? De um sobrevivente e outros que nem conseguiram sobreviver. E a gente vê, lendo esses 3 livros, e foram seguidos, assim, coincidentemente, como as nossas histórias, né, de nós judeus e dos negros, são histórias muito parecidas. E o quanto me entristece, fazendo uma autocrítica, né, como judia, de olhar para o lado e ver que nós, judeus, não percebemos isso. Que nós não percebemos que a gente pode sim, por isso que essa coisa dessa junção de judeidades e negritudes veio muito tarde, mas que bom que veio, né? Que nós temos muitas coisas em comum. E me entristece muito perceber, até 2 coisas que eu fui na Pinacoteca, e 2 coisas que me chamaram a atenção. Fui com um amigo judeu, e tem uma obra dela que é Cor de Pele, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, da Adriana Varejão, em que ela o censo perguntava qual é a sua cor, e as pessoas deram acho que 30 e poucas cores para se auto-identificar. E a gente cresceu entendendo que cor de pele é a cor da pele branca, é aquela cor de pele rosada. Então é uma coisa tão estrutural que eu precisei ver uma obra de arte numa pinacoteca para perceber o absurdo que a vida inteira eu reproduzi. E com esse amigo, vendo um outro quadro da Adriana Varejão, que era aquela Casa Grande Senzala, e aparece o senhor com a escrava sendo estuprada, violentada, e essa pessoa que estava do meu lado falou assim: essa aqui é a senhora, essa aqui não sei o quê, e essa aqui é a escrava transando com o patrão. Eu falei: não, ela não está transando com o patrão, ela está sendo estuprada. Ele falou: não, isso não é estupro. Então, você perceber que hoje ainda as pessoas acham que as escravas transavam com o patrão. Sabe? Então, eu acho que de fato, não é uma pergunta, é um agradecimento. Obviamente vou ler o livro, fico muito feliz de ter tido a oportunidade de estar aqui, te conhecendo e ouvindo vocês todos, mas de dizer que de fato a gente precisa muito, é incrível que a gente ainda precise, porque parece muito óbvio, mas obrigado por todo esse testemunho e essas memórias, porque realmente, se a gente não tem a memória, não fica nada, o tempo passa, a história realmente é dos vencedores, tudo se vai. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Como é o seu nome? Tânia Nigri. Tânia Nigri, muito prazer. Obrigado, Tânia. Eu sugiro que a gente rode um pouco antes de devolver para eles. Alguém mais gostaria de falar, fazer uma colocação, uma pergunta? Pode ser uma colocação, não precisa ser uma pergunta. Pode ser um testemunho. Então, uma vez eu fui a São Luís do Maranhão, levando um trabalho meu, uma exposição. E eu estava na rua procurando um lugar para comer uma comida típica, um mercado, comida típica. E um rapaz chegou perto de mim, me ofereceu de me levar até lá. E aí conheci ele, fiquei super amiga dele. Ele falou que era casado com uma sueca e ele não podia andar com ela na rua, em São Luís. Ela ia na frente e ele atrás. Depois disso, passado um tempo, ele veio ao Rio de Janeiro. Eu sou do Rio.
Ele foi na minha casa e contou que quando chegou umas 5 horas da tarde ele tinha que ir embora. Eu disse, mas você mal chegou, já vai embora? Você não sabe o que é ser negro quando está escurecendo. Se eu entro num ônibus, alguém vem me pedir o meu documento. Eu fui num avião fazer uma viagem para fora do Brasil, a aeromoça veio lá dentro do avião e me pediu meu documento, não pediu de ninguém. Então ele disse, você é judia? Mas ninguém está vendo que você é judia. Mas comigo, na pele, todo mundo vê. Então, a gente sabe o quanto há esse sofrimento. Agora, quando você estava falando sobre as guerras, né, o negacionismo, a gente só vê as coisas depois de muitos anos depois. Porque está todo mundo tentando consertar uma coisa de 70 anos atrás, porque ninguém consegue ver na hora. Agora, a guerra na Ucrânia, a mesma coisa. Quanto tempo vai levar esse debate para poder alguém consertar alguma coisa? Excelente. Como é o seu nome? Raquel. Raquel também? Raquel Pfefferbaum, parecido. Pfefferbaum, pois é. Meio parentes. Pfefferbaum. É. Obrigado, Raquel. Tem mais uma pessoa ali no fundo. Mas é interessante, né? Porque são as aproximações e as tensões, né? O que foi o que o Felipe disse de início. Judeidade e negritude tem muitas aproximações e tem muitas tensões, muitos distanciamentos. Não dá para dizer que hoje é parecido. Há muitas aproximações possíveis, mas dizer que é parecido é não ver, né? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu teria uma perguntinha só para o Edson. Ele atacou um tema, assim, de passagem, que eu queria ouvir a opinião dele um pouco mais profunda sobre isso. Quando você falou que a mídia, que na mídia está havendo um novo momento com relação à figura do negro no Brasil, eu queria que você aprofundasse isso, porque também eu consigo ver um aspecto mercantilista nisso, de marketing institucional, de sobrevivência da mídia. Queria que você entrasse nesses aspectos não tão louváveis dessa inserção no momento que a gente vive hoje no Brasil. Obrigado. Como é o seu nome? Lívio. Legal, obrigado. Tem uma pergunta aqui do lado. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta assim, só... É mais ou menos se a história, como a gente costuma aprender na universidade, eu falo isso porque eu sou historiador de formação, se ela não acaba colocando um desafio enorme exatamente para esse tipo de recuperação que a gente quer fazer. Por que eu pergunto? Porque o testemunho e a rememoração, ele quase sempre parte do pressuposto de que aquela pessoa que testemunha teve lá, ou ela teve com quem teve lá. E quando a gente tenta recuperar a memória da escravidão no Brasil, e a gente pensa, quem teve lá em 1587, quem teve lá em 1600, de uma população que não teve acesso deliberado à escrita, os métodos que a gente aprende na universidade de recuperação da memória histórica, eles não dão acesso à possibilidade do testemunho quase. Então a gente teria uma história que não alcança o tempo que a gente quer alcançar. E isso coloca questões muito importantes sobre o que é memória, o que é testemunho, o que é história. E a força da historiografia com documento escrito ou com documento material, com algum tipo de lastro científico, coloca um desafio enorme, porque você fala, não, isso aí é especulação de vocês, não foi bem assim. Como é que você comprova empiricamente que o relato de um escravizado de 380 anos atrás efetivamente tem o valor que a gente gostaria que ele tivesse? Então acho que a gente tem aí na recuperação da memória histórica, e isso é uma das tensões entre quando se recupera a memória histórica judaica e a memória histórica de pessoas escravizadas no Brasil, é uma das tensões. E a pergunta é um pouco isso, como é que a gente navega no sentido de faria sentido pensar, brincando um pouco com o título do livro, efetivamente, se alguém não registra,
nada os trará de volta. O ponto para a gente é, efetivamente não foi registrado, ninguém pôde registrar, foram impossibilitados de registrar. A gente vai dormir com essa de que nada os trará de volta, ou precisa haver alguma coisa que os traga de volta? E o que que é? Legal. A gente tem mais alguém? Fernando. Fernando Baldrá, meu colega, editor do livro Solitária. Mais alguém, turma, para a gente essa rodada, que eu diria que talvez seja a rodada. Então, porque aí a bola volta, se tiver mais alguém, it's now or never, como cantaria Elvis Presley. Muito bem. Então, Márcio, Edson, a bola está com vocês para a gente encerrar. Sim, digamos, comentar o conjunto das falas. No livro, tem um artigo que eu publiquei na Folha de São Paulo a propósito dessa alusão à percepção distorcida da relação que uma pessoa escravizada estaria tendo com o Senhor. Eu recuperei um poema de um poeta que eu amo muito, Drummond, que era uma recuperação dele de memória, que está em Boitempo, e eu publiquei esse artigo na Folha. Ele conta uma situação em que ele e o primo dele derrubam uma garota negra porque ele quer conhecer uma mulher. Ele não sabe exatamente o que vai fazer, mas o poema vem dizendo que é o conhecimento de uma mulher. Drummond é de 1902, então ele conviveu muito com pessoas que vieram da escravidão, né? Então, ali agregados, empregados, o pai dele fazendeiro e tudo mais. E no poema tem uma censura, que quem faz é a montanha. Então, a montanha se apresenta como uma espécie de repreensão de ordem moral. Ele não sabe o que vai fazer. Mas eu fiz uma leitura do poema mostrando que tem uma contradição que, claro, eu falo no artigo dos limites que a gente deve ter ao trabalhar biografia, dados biográficos, a gente não pode ler assim tão ao pé da letra, então eu não estou preocupado com biografia de Drummond aí, estou preocupado com a situação de que alguém, filho de fazendeiro, tem a propriedade ainda depois da escravidão e o poder de fazer o que quiser com o corpo de outra pessoa. Eu estou mais interessado nisso. E questiono se a censura é essa mesmo da montanha, porque me parece que há uma outra questão que ele coloca, que é o seguinte: ele quer conhecer o corpo da mulher. Então, há uma humanização da garota negra bem no momento de tentar violar o corpo da mulher. Certo? Então, ela era uma negrinha. Tanto que o título do artigo é, afinal, a negrinha era uma mulher? É porque se era uma mulher, esse estatuto de humanidade de ser mulher, ela chega a esse estatuto no momento de ser violado um ato contra a sua fisicalidade, sua corporalidade, a sua dignidade de pessoa. Então, me parece que aqui está a contradição maior, em que ela não é mulher, mas para efeito da violação, eu quero conhecer uma mulher. Então ela é mulher. Então, quem é submetido a essa condição de coisa, de objeto que eu posso usar quando eu quiser, é uma pessoa. Então, é uma pessoa. Então é disso que nós estamos tratando quando estamos tentando denunciar o assassinato em massa. Nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. Então, é uma reflexão, porque eu acho que essa questão que você testemunhou, ela tem muitas implicações. Então, é uma mulher? Então é uma mulher. Então, olha, nesse momento eu consigo chegar a esse status de ser uma pessoa, né? No momento em que minha fisicalidade, minha corporalidade, minha dignidade de pessoa é alcançada
pela violência, pela uma coisa. Bom, essa é uma questão. Eu quero que é o seguinte, eu fiz cirurgia de catarata bem sucedida, hein? Só que eu viajei antes de pegar o óculos, então eu estou com um óculos velho para outros olhos e não para minhas lentes atuais, então eu estou vendo muito bem, estou lendo tudo que está lá, mas quando chega perto eu começo a ter dificuldade, porque esse meu óculos são os óculos velho, eu vou chegar em Salvador para receber os novos. Eu acho que vale a pena ler o poema. O Edson me contou a análise dele antes de escrever o texto, eu fiquei alucinado, fui buscar o poema. E Márcio, eu não sei se alguém já analisou esse poema. Nos grandes especialistas de Drummond, que nós temos muitos, isso aqui eu fiquei chocado ao conhecer o poema. O poema está na página 432 do livro do Edson e está em Boitempo, Drummond. Tentativa. Uma negrinha não apetecível é tudo quanto tenho a meu alcance para provar o primeiro gosto da primeira mulher. Uma negrinha sem cama, salvo a escassa grama do quintal sem fogo, além do que vai queimando por dentro o menino inexperiente de todo o jogo. Ai, medo de não saber o que fazer na hora de fazer. Me ajude, primo igual a mim. Seremos dois a navegar o crespo rio subterrâneo. No chão, à luz da tarde, a tentativa de um, de outro, em vão. No chão, sobre a fria negrinha indiferente. Em meio à indiferença dos repolhos, das formigas que seguem seu trabalho, eis que a montanha de longe nos reprova, toda ferro. Ok. É isso. Ok, o artigo é a análise do poema. Tá? Bom, isso era uma questão. A outra questão, essas contradições da representação são muitas. Vejam, o movimento, depois de procurar muito o Ministério Público do Trabalho, conseguiu fazer com que se fizesse alguns termos de ajustamento de conduta com agências de publicidade, no sentido de assegurar uma maior representação de pessoas negras. Foram mais ou menos 10 agências. Então isso disparou um processo muito rico de provocar essas coisas. Dentro da própria rede, começaram reuniões, finalmente, de funcionários negros da Globo. Então, uma pressão externa e uma pressão interna também dentro da rede, por mudança. O que está sendo possível é isso que nós estamos vendo. Com a perda de certos recursos que vinham das boas relações com o Estado, não só a Globo, mas outros veículos de comunicação tenderam a se aproximar muito mais da sociedade do que antes, certo? Então a gente vê isso claramente no Estadão, na crítica a Bolsonaro. Há uma série de variáveis aí a partir do próprio relacionamento de Bolsonaro com os veículos. Então tem uma tendência maior de flexibilização. Você veja, a Folha criou uma editoria de diversidade. Uma editoria de diversidade. A Folha colocou uma jornalista como ombudsman, uma jornalista negra. Certo? Então, você vê um esforço de buscar aproximação com a sociedade maior, com o tema. Então, é claro que isso tem uma série de interesses, tem contradições, mas só que a mudança da representação coletiva, ou seja, o modo como uma coletividade se vê, não é uma mudança pequena. É um deslocamento como um grande terremoto. Digamos assim, uma comunidade se vê nórdica. Eu cansei de fazer análise de propaganda. Tinha propaganda no Brasil que parecia tinha mais louro do que na Suécia. Tinha mais louro do que na Suécia. Era assim, era normal isso.
Eu contava ontem do susto que eu tomei, que eu morei na universidade, como um colega de pós-graduação nigeriano me apresentou o rótulo de um sabonete Lux que ele trouxe da Nigéria. Eu quase caio quando eu vi o Lux que ele trouxe da Nigéria, porque eu nunca tinha visto nenhum sabonete o rosto de uma mulher negra. Então, nossa, que é isso? Eu não acreditava. Que isso? De tão acostumados, achamos que era a coisa mais natural que olhar um sabonete, tivesse uma pessoa de pele clara e cabelo liso lá, e acabou. Entendeu? Como se ninguém tomasse banho. E de sabonete barato que todo mundo compra. Então, esse tipo de mudança, para o modo como nós nos vemos, ou seja, nos representamos coletivamente, não é uma mudança resultado de manipulação. Por mais que eles queiram manipular, aí é aprendiz de feiticeiro. Por mais que eles queiram manipular, o que está acontecendo não tem volta. Não tem volta. É um processo de humanização que não tem volta. Se isso voltar ao que era antes, a reação será imediata. Então é da contradição. A contradição é parte do processo. Não é uma perfeição. São as contradições do jogo político mesmo, que levam a isso. Então eu não estou dizendo que é uma maravilha de compreensão. Não. É que o jogo, a trama do momento vai produzindo essas possibilidades. Então me parece que é isso aí. A questão do Fernando, veja só, eu acho que há um tipo de testemunho que às vezes é contemporâneo e se perde. Tem um poema de Manuel Bandeira, eu tenho certeza que vocês devem lembrar, que a voz poética encontra num beco, é um poema curto, um bicho mexendo em detritos. E no final do poema, ele fala, meu Deus, o bicho era um homem. É um ato tão desumanizado, catando comida no lixo, que a percepção de que é um homem é a revelação do final do poema, porque não parecia um. Pois bem, nos anos 50, para o início dos anos 60, aparece Carolina de Jesus. Até então, uma pessoa que pegava comida no lixo, era isso do poema de Bandeira, não parece humano. Aí ela dá um testemunho. Com seus 2 ou 3 anos de curso primário, ela teve a capacidade de redigir um testemunho. Inclusive, com os filhos, o testemunho de alguém que tinha que ir para a rua todos os dias para produzir alimento. Pegar um ferro, vender, pegar, aí no limite, a comida no lixo, quando não tinha nada para transformar em dinheiro e comer. No relato dela são os momentos mais dramáticos, quando um dos filhos diz, mas mamãe, você não tinha dito que a gente nunca mais ia comer comida do lixo? Porque ela não come, porque ela gosta. Ela não pega no lixo para comer porque ela gosta. São momentos últimos em que ela pega a comida do lixo e come com os filhos. Mas diz, é a última vez, nunca mais nós vamos fazer isso. Mas aí as circunstâncias vão obrigando a que ela repita aquela possibilidade. Então, era uma humanidade. Um outro brasileiro, na mesma conjuntura, escreve a Geografia da Fome, que vai acabar provocando as Nações Unidas a criar a FAO. Então, havia na conjuntura brasileiros com fome, mas brasileiros com capacidade de dar o testemunho de que eram seres humanos que estavam debruçados como lixo. Teve Carolina. Pois bem, cadê o impacto de Carolina? Aí você veja, a obra existe, aí a obra passou a ser mais conhecida no exterior do que no Brasil, aí ela passou a ser escondida no Brasil, aí ela passou a não ser usada onde deveria. Então, muitas vezes você pode ter o testemunho e ele não circula, ele não cumpre o papel que ele poderia cumprir, ele vai sendo apagado.
etc. O fato é que se a gente não conseguir resgatar tudo, a gente tem que resgatar alguma coisa, às vezes de maneira indireta, como através do poema de Drummond. Fica claro a partir do poema do Drummond que para a elite do Brasil havia uma ambiguidade de percepção. Era conveniente considerar não humano, mas na hora de buscar o corpo da mulher, aí era o corpo da mulher, né? Percebe? Essa ambivalência é fundamental. Não é humano para efeito de eu derrubá-la no quintal, porque eu analiso a condição de ser que o repolho tem, que as formigas têm no poema, só que não tem é a negrinha. Se você ler o poema com atenção, que vocês estavam ouvindo, vocês vão ver que tem uma dimensão de ser os objetos e as plantas. Só quem não tem essa condição de ser é a negrinha. Tudo mais é ser em torno. A negrinha é que eu estou vacilando, porque na verdade eu posso usá-la. E vocês viram o detalhe do primo, né? Me ajuda aqui, meu primo. Então os dois sobem sobre a garota. Drummond, eu recomendo a vocês, o testemunho dele é de uma coragem pessoal extraordinária. O que ele deixou registrado como testemunho do seu tempo, da sua vivência, de sua classe, daquele momento. Ele conseguiu envelhecer e contando com versos, com belos versos, belos poemas, ele conseguiu botar toda a entranha, essas contradições de uma classe social numa sociedade como a nossa. É uma obra de grande valor. Eu, por exemplo, aprendi muito com Drummond, muito mesmo, um grande poeta. Mas a gente tem que fazer as leituras necessárias. Seu depoimento é fundamental. Eu não vejo assim, eu podia dizer assim, Gorender, porque tem uma comunidade judaica antiga na minha cidade. Gorender sempre foi um homem do partido. Jacó Gorender. Meu pai era tipógrafo. Então, os tipógrafos, eles muitas vezes tinham que fazer colaboração e às vezes rodou o jornal do partido. Então, Gorender é uma pessoa, eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, fazendo um jornal. Eu fiz uma pequena resenha de um livro dele e fui procurá-lo num hotel em Recife. Ele já bem envelhecido, ele me recebeu muito bem, por sinal. Não conseguia lembrar do meu pai, falando de meu pai para ele não conseguia lembrar, mas me estimulou muito e a conversa foi muito boa. Gorender fez um esforço de apreensão do escravismo no Brasil, que a gente precisa saber se era só uma perspectiva marxista que o levava àquele extremo de dedicação de pesquisador, porque você sabe em que condições Gorender fez pesquisa. Gorender, mesmo na clandestinidade, nunca abandonou os estudos e a pesquisa. Envelheceu ainda criticando a historiografia e as deformações da historiografia sobre o negro no Brasil. E eu estava dizendo, por coincidência, eu estava falando com o Ricardo, é preciso verificar com atenção na obra de Gorender se o interesse do Gorender era meramente de transformações do modo de produção na história, porque pode ter outros interesses, que são esses interesses dessa proximidade que a gente detectou aqui, que a gente está falando sobre ela aqui. Então eu acho que há muitos pontos de encontro a descobrir, inclusive, entre nós, certo? Que às vezes eles existem e a gente não está vendo. A gente não está vendo. Eu estou dizendo, por exemplo, eu conheço professores que acolheram estudantes negros, que são judeus, e que é importante que a gente dialogue com eles para buscar esses pontos de aproximação, de acolhimento e de reconhecimento. Isso é muito importante, porque eu devo muito ao acolhimento e o recolhimento que Roseli Fishman fez para mim, aos 60 anos. A insistência dela, foi a insistência de Roseli que me fez botar de novo mochila nas costas e vir ser aluno, que eu já era professor, já dava aula na universidade, para vir ser aluno
aos 60 anos do doutorado. Então, e fazer e me levar ao testemunho. Edson, você tem que fazer esse testemunho. Então, eu quero dizer que esses pontos de aproximação, a bibliografia que ela me repassou, ela que me fez conhecer o CEDIG. Ela falou, você vai encontrar o Márcio, manda um abraço para o Márcio, que ela não podia vir, eu queria que ela viesse. E eu queria dizer isso, que a gente tem que ser generoso na busca desses pontos de contato. É muito importante que isso aconteça, é muito importante. A gente não deve ir com clichê, com coisa de clichê do que aconteceu no país tal, no país tal. Eu acho que a gente tem que buscar em cima da nossa história e da nossa realidade de contato. E ser generoso nesse contato, na busca dessa aproximação. Eu acho que é um pouco por aí. Obrigado, viu? Obrigado, Edson. Excelentes comentários, questionamentos. Na verdade, exatamente, né, um tema para muitos debates, né, Edson? Eu estava aqui tentando pensar, né, na miríade de coisas. Primeiro, eu começo a falar pelo Fernando, pelo último. Fernando, o testemunho, ele entra na historiografia para bagunçar com a historiografia, porque a historiografia ela é uma invenção, como a gente pratica, né, moderna, que deve sobretudo a um modelo cientificista do século XIX, como você sabe muito bem, né, nessa ideia do documento e da comprovação, que é associado ao modelo da história dos vencedores, né, para lembrar que o senhor Walter Benjamin. Então, o Benjamin, ele estava no limiar de pensar o testemunho. É que ele faleceu cedo, né? Ele teve que se matar porque estava sendo perseguido pela Gestapo. Mas ele dá todas as pistas para a gente pensar o testemunho, o Walter Benjamin. Porque justamente ele nos ensina a pensar a história contrapelo. E construir a história contrapelo significa também, e isso também é uma ideia dele que ele chegou a formular, juntar o ponto de vista dos vencidos, dos oprimidos. E para pensar nisso, a gente tem que inventar outros documentos, outras fontes. Então, na questão da escravidão, claro, né, se a gente pensar na escravidão no Brasil, tem uma diferença grande entre os escravizados no Brasil e os escravizados nos Estados Unidos. Lá, eles foram mais alfabetizados. Existem dezenas e dezenas de testemunhos publicados lá, no século XIX ainda. No Brasil tem menos. Mas nós temos canções, nós temos histórias, né? Quer dizer, a gente tem narrativas, existe a história oral, né? Que o Edson lembra também no livro dele, né? É uma pesquisadora desses fragmentos. Existe, enfim, danças, existe capoeira, as inscrições. A gente tem que romper com o grafocentrismo e o livrocentrismo e o documentocentrismo que a historiografia tradicional nos impõe, né? E descobrir outras fórmulas de inscrição, né? E isso é maravilhoso, porque isso rompe também com essa ideia de uma história linear, de uma história única, né? A gente tem que produzir outras histórias. E é interessante que nos anos 70, o Lyotard, ele refletindo sobre isso por causa dos negacionistas. O Lyotard escreveu um livro, né, onde ele vai, Le Différent chama, onde ele vai falar que a gente tem que aprender, porque os negacionistas falavam, não tem prova dos campos de extermínio, é impossível se matar tantas pessoas em Auschwitz. Alguns desses idiotas falavam isso, eles faziam um cálculo matemático, não cabe, né, dentro da câmara de gás, não dá para matar tantas pessoas, não sei o que lá. Aí o Lyotard falou, a gente tem que aprender a pensar a história, não do ponto de vista dessa exigência da comprovação que esses caras colocam, mas do ponto de vista do que resta do testemunho. Né? Eu acho muito legal essa ideia do que resta do testemunho. O testemunho é algo que realmente é frágil, mas a gente tem que aprender a ler e a receber. Isso que o Edson falou é verdade. A gente precisa estar aberto para receber o testemunho. O testemunho sem alguém que esteja aberto para receber, ele não existe. Ele só se efetiva quando alguém o recebe. Né? E no Brasil existe um bloqueio gigantesco para receber testemunho. Existe uma predominância dessa literatura historiográfica mais tradicional, desses meios de comunicação que tendem a reforçar, né, essa história única. Né? Então, eu acho que isso é uma grande questão que a gente precisa se abrir mais. A história precisa se deixar penetrar mais pela questão, pela virada epistemológica, né, do testemunho.
Agora, com relação a essas aproximações, né, a experiência judaica e a experiência afrodiaspórica, eu acho que tem uma questão que nos une de uma maneira particularmente interessante, que é o fato de que não existe um Estado negro, assim como não existia um Estado judaico durante séculos. Né? Recentemente inventaram um Estado judaico, mas a gente sabe que a história da cultura judaica era uma história da diáspora e em grande parte ainda é, porque só uma parte dos judeus vive em Israel. Né? Então existe uma sensibilidade daqueles que não estão enraizados naquela máquina de moer ideias e carne que é o nacionalismo, esse patriotismo que, como a Hannah Arendt também analisa, entre tantos outros autores, né, tem essa questão da produção justamente dessa outrificação, desses outros que não valem nada, e da produção desse próprio, que valeria alguma coisa a mais que os outros. Então, isso são temas aqui para vocês pensarem, Felipe, eventualmente, né? Como existe um pensamento, né? Um pensamento a partir dessa questão diaspórica que une muito, né, a judeidade com a negritude e pode produzir, eu acho que muitas músicas interessantes. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado. O livro do Edson está à venda aqui no museu e nas melhores livrarias do Brasil. Foi maravilhoso começar o ciclo com essa conversa. Obrigado, Museu Judaico, Casa Sueli Carneiro, Instituto Brasil-Israel, e obrigado a vocês pela presença.